Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade. Aqui é Ana Tereza falando. Vamos começar mais um programa Palavras para a Alma. Com a nossa alegria de sempre. É sempre muito bom a gente conversar sobre a nossa doutrina, né? Que nutre tanto os nossos corações. Vamos conversar hoje sobre as crises. O tema palpitante, né? Então, para isso, eu vou me valer aqui de um trecho de João, capítulo 12, versículo 27. Nesse versículo, Jesus está dizendo assim: agora a minha alma está perturbada, agitada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas eu vim para esta hora, para isso. Então, esse trechinho pequeno, Emmanuel Se utilizou dele para escrever um texto chamado Crises, que é o capítulo 58 do livro Vinha de Luz. Então, essa frase de Jesus, dizendo que nesse momento de agitação, de perturbação, o que a gente pede a Deus? É para me retirar dessa hora? Quando, na verdade, a gente veio exatamente para viver essa perturbação, mas qual finalidade? Não para a gente ficar perturbado, não para a gente piorar, claro que não. A gente veio para poder aprender com essa perturbação, para a gente poder dar um passo no nosso processo, para daqui a algum tempo esse tipo de perturbação não se configurar mais como algo que me retira do meu equilíbrio, né? Então a gente precisa passar por esses momentos turbulentos da vida da gente, e toda pessoa que reencarna no mundo de provas e expiações, todo espírito que está aqui passa por esses momentos de turbulência. Entendendo ou não a finalidade, faz parte a turbulência. Porque a nossa tendência é a gente se acostumar e se adaptar com as coisas, né? Com o ritmo da vida e tal. E é bom que seja assim num certo sentido. Mas não pode ficar indefinidamente assim, senão a gente não sai do lugar, não cresce, não se desenvolve. Nós precisamos, de tempo em tempo, fazer uma virada, uma mudança, para que a gente possa cumprir o que a gente veio fazer aqui mesmo, né? Dar um passo no nosso processo evolutivo. Então, mas quando a crise vem, ela faz uma coisa muito interessante por nós. Crise se configura como uma desestabilização, uma desordem, uma antessala da mudança, né? Então a crise vem desestabilizando o que a gente vinha sendo, o que a gente vinha fazendo, para que a gente possa, ao sair dessa homeostase, a gente descobrir um novo equilíbrio mais saudável de viver. E de equilíbrios e crises, se configura então o nosso processo de crescimento como tal. Então, de tempos em tempos, haverão turbulências sim. Podem vir através do corpo, podem vir através de situações familiares, podem vir através de situações externas, mas vem, né? Vem porque a gente está numa época, a gente está num determinado nível evolutivo, que a gente ainda precisa das crises para poder fazer as mudanças. Quer dizer isso que de modo próprio a gente não consegue fazer essa mudança. Eu tô com vontade de mudar, né? E vou mudar agora, vou deixar de ser assim e vou ser de um outro jeito. Não acontece assim. Sabe por quê? Uma outra frase que está aqui em João, muito interessante, no mesmo capítulo 12, no versículo 25. Ele diz assim: quem ama a sua vida a perde, mas quem odeia a sua vida nesse mundo guarda-a para sempre. Esse amar e odiar aqui, na verdade, o que Jesus está falando é do apego. Quando a gente fica muito apegado a quem nós somos, perdemos. Quando a gente odeia, no sentido de uma ligação mais livre com a nossa vida, com quem nós somos, com as nossas identidades, com as nossas posses, enfim, com tudo que configura a nossa vida, a gente está mais
liberto, nós temos mais condição de fazer mudanças. Apegado aos nossos pensamentos, apegado à nossa vida material, apegado às nossas concepções, apegado às nossas verdades, a gente não abre portas para as transformações morais, né? Aí vem as crises. Então a ligação que eu vejo é, quanto maior o nosso nível de apego, mais intensa vai precisar ser essa crise mais duradoura para nos ajudar a desgarrar, né? Imagina assim, algo que está grudado com cimento. Eu vou ter que utilizar uma ferramenta mais dura para quebrar o cimento do que se fosse alguma coisa que tivesse grudada talvez com alguma cola, alguma coisa de menos aderência. Então, quanto mais apego, mais intensidade e duração uma crise vai levar, para nos ajudar a desgrudar daquelas maneiras de ver, de viver e de ser, para nos abrirmos a novas maneiras de ser, mais crescidas, mais abertas, mais evoluídas, né? Então, olha que frase linda Emmanuel coloca para nós nesse capítulo 58. É a crise que decide o futuro. Nossa, forte isso, né? Mas é isso mesmo. A crise decide o futuro. De que maneira? Porque a maneira como a gente passa pela crise e como a gente sai dela decide o que vai ser a nossa vida depois dela, né, passar. Né? Pensa, você passou por uma crise financeira. Se você passou por essa crise financeira com revolta, né, muito mal, não conseguiu compreender por que isso estava acontecendo na sua vida, não conseguiu aprender nada com o que passou com você, ficou ressentido, ficou deprimido, não sei, complicou a vida das pessoas no seu entorno, você está decidindo o futuro, como vai ser a sua vida depois. Né? Você aumentou o sofrimento. Vamos imaginar que você tenha passado por uma crise financeira e essa crise você aprendeu então a lidar com os bens materiais de uma maneira melhor, mais leve, menos apegado. Quem sabe através da crise financeira a sua alma se tornou menos orgulhosa, você conseguiu conquistar um passinho em direção à humildade, você passou a descobrir o que é essencial na sua vida. Vamos imaginar que com essa crise financeira você tenha descoberto que a maneira como você estava vivendo desenfreadamente não estava bom para você. Então, quem sabe, com a crise financeira você tenha se aproximado dos valores espirituais. Então, olha aí como é que a crise está decidindo o seu futuro, tanto por um futuro perigoso, né, como um futuro venturoso. Está nas mãos da gente isso. Então a pergunta que fica é: como você vive as crises da sua vida? Porque crises todos nós passamos, mas o modo como cada um passa a crise é muito singular. E aí Emmanuel vai dar vários exemplos de crises na natureza, né? O minério será remetido ao cadinho, a árvore sofre poda, o verme passa pela luz solar, a ave se defronta com tormentas, uma ovelha passa por tosquia. Então, o homem também é conduzido à luta e passa por crises, na luta da descoberta de si mesmo, do aprimoramento de si mesmo, né? Então, ele recomenda assim: quando te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade da tua exaltação. Não te esqueças que toda crise é fonte de renovação para quem sabe ter esperança. Então, parafraseando aqui, Jesus, né? Quando ele fala, agora minha alma está perturbada e o que direi, Pai, me salva? Não, eu vim para essa hora. Então, quando você estiver passando por alguma crise, por algo que perturba muito o seu coração, pensa, eu vim para essa hora. E não estou desamparado de jeito algum. É isso, meus amigos. Até o nosso próximo programa.